e bora começar então de análise, tá? Primeira coisa, a gente viu um time, o famoso quando tá valendo, tá valendo. Um time muito parecido no papel do que foi contra o Tombense, né? Com poucas alterações, pouca coisa diferente ali, mas um time muito mais aguerrido, um time com muito mais raça, um time com muito mais foco e concentração, que são os principais fatores numa partida como é um Atlético e Cruzeiro. Um jogo grande, o maior do estado, dentro da nossa casa, com 40 mil pessoas lá dentro praticamente. Então tinha que ter um nível de foco e concentração elevado, maior do que foi. E o Atlético demonstrou isso, é verdade. Teve a falha no primeiro gol, o Lodge deu uma olha ali, o Alonso tomou ali, passou por cima do Alonso, teve uma falha do Alonso, que inclusive é o jogador que, na minha opinião, ele fica ali abaixo dos demais, de todos do elenco, desse time titular. O Alonso é quem me deixa inseguro. Quando o Alonso está na marcação, é onde eu vejo que o Galo tem brechas, tem falhas, tem oportunidades para o adversário. Então, ele é o que me deixa inseguro e, para mim, ele falhou no gol do Caio Jorge, né? O bebedor de xixi. E eu não sei se era, né? Mas o pessoal falou, o pessoal analisou lá, mandou frame e tudo mais. Mas e fez um golaço, inclusive. Fez o gol dele e tal, fez o showzinho dele, depois o Renan Lodge tripudiou nas redes, né? Claro, mas o Júnior Alonso é quem me deixa inseguro. Por outro lado, o Juan, eu acho que foi um zagueiro seguro, um zagueiro firme, é um zagueiro forte fisicamente, tem um bom jogo aéreo, tem uma certa rapidez e uma certa habilidade para o jogo com os pés também. Então não é um zagueiro, é um zagueiro de um nível interessante. Tô falando que é um gigante zagueiro, um grande zagueiro, mas é um zagueiro ok, é um zagueiro interessante que dá para ser mantido aí enquanto não volta o Lianco, por exemplo, que foi justamente o que meu amigo Alexander Vieira, setorista do São Paulo, falou quando o Juan estava vindo para cá. Quem acompanha o canal Bica Galo das Antigas, ou nem tanto assim, vai falar, vai lembrar que eu trouxe um vídeo que ele falou, ó, de repente, se o Lianco tiver um problema e tudo mais, ele segura a onda ali, né? Ele segura a onda aí. Então, então ele, na minha opinião, cumpriu bem. Teve um lance, cara, determinante no primeiro tempo. O jogador do Cruzeiro estava saindo na diagonal para sair cara a cara com o Everson. Ele deu uma tesoura voadora, assim, num timing perfeito do zagueiro, mostrando ali uma forma muito boa, porque se ele pega o jogador, ele vai ser expulso e ia dar merda. Ele ia ser expulso e ia dar merda. Então ele consegue dar o carrinho na bola num timing perfeito, num lance que ia ser gol provavelmente do Cruzeiro, ou clara, uma chance muito clara, né? Então, assim, eu gostei da partida do Juan, acho que ele foi interessante, foi seguro. Ângelo Preciado, o tempo que ele esteve em campo, né? Ele acabou sendo substituído ali com 32 minutos de jogo. Preciado é um jogador agudo, interessante, sabe jogar por dentro, sabe jogar de forma associativa, então ele busca as tabelas com os companheiros, né? É um jogador bem interessante o Preciado, né? E é um cara ali que eu acho que vai dar muita alegria para a massa atleticana, tá? Ângelo Preciado. Falando um pouco do Preciado ainda, né? Ele é um cara que ele tava. Ainda não tá numa forma física ideal, verdade é essa, né? É um jogador que ainda não tá numa forma física ideal, mas é um jogador que eu acho que vai ajudar muito o Atlético. Vai ajudar muito o Atlético Preciado. E então eu fico na sensação que a gente tem um lateral titular. Para tranquilizar um pouco, ele até postou nas suas redes sociais que o que ele teve foi não foi nada muito sério, né? O que a gente apurou foi uma entorse, o São Paulo falou sobre isso também na coletiva, né? Que foi uma pequena entorse, mas é nada demais até agora, tá? Bom, seguindo a nossa análise aqui, então o Galo teve um time com muita concentração. O Renan Lodge, gente, é jogador de futebol. É jogador que chega e joga, não tem erro, entendeu? Ele vai se adaptar do jeito que for. Você coloca o Renan Lodge com qualquer jogador, ele vai conseguir e vai conseguir se virar muito bem. É um grande lateral. É um lateral de prateleira de cima do futebol brasileiro. Tem poucos jogos que ele chegou no Atlético, mas ele, juntamente com o Guilherme Arana e mais um ou dois aí, são os top do campeonato do futebol brasileiro, né? O Arana acabou indo pro Fluminense, até conversei com os amigos do Fluminense aqui, o pessoal falou, tá todo mundo feliz. Vocês estão felizes com o Lodge, nós estamos felizes com o Arana, tá todo mundo feliz, né? E o Lodge é um lateral, assim, cara, inteligente, sabe? Um cara que sabe fazer um jogo sem bola muito bom,
né? Um cara que, inclusive, no gol do Atlético, ele fecha o espaço do passe do jogador do Cruzeiro, se não me engano, é o William. Não vou lembrar o nome dos jogadores aqui da jogada, mas se eu não me engano é o William. Ele fecha o espaço e auxilia ali pro Alonso vir dar aquele carrinho, né? Que também teve essa participação do Alonso. Eu preciso de enfatizar isso, né? Eu acho que defensivamente ele tá inseguro, mas quando ele tem bola, ele não é tão. Ele tem mais jogo com bola do que sem bola. O zagueiro ele precisa ter mais jogo sem bola, na minha opinião. Mais posicionamento, enfim. Então, o Renan Lodge, um grande lateral, uma baita contratação do Atlético, né? É um cara que tem que ser reconhecido o esforço da diretoria por esse jogador. Que contratação impressionante, velho. Renan Lodge joga demais, demais. Entendeu? Joga muito futebol o Renan Lodge, tá? Então, assim, gostei muito da partida do Lodge. Apesar dos números dele não terem sido muito expressivos, porque eu gosto de acompanhar scout também, acho que dentro do campo ele entregou muito futebol. Muita técnica, muito jogo associativo também, noção. Ele tem um negócio do timing de bola, a bola tá indo na frente, ele dá um toquinho de cabeça, ele trava o jogador adversário e ele acompanha aquele timing da bola. Renan Lodge, muito bom lateral. Gosto muito do Renan Lodge. Alan Franco, quando volante, razoável, quando lateral, muito bom. Muito raçudo, uma noção de campo maior do que quando ele joga pelo centro, ele tem a noção de campo maior do que quando ele joga pela direita. Assim, ele é utilizado na seleção equatoriana. Então, acho que o Alan Franco ele teve essa. Eu gostei da partida do Alan Franco, principalmente quando ele foi deslocado para o lado direito, né? Então, acho que ele fez uma partida interessante. Maicon, dono do meio-campo. Liderança, passe, marcação, enfiadas de bola por cima, por baixo, orientação o tempo todo. O Maicon pega a bola e tá aqui, ó, olhando pra lá, pra cá, orientando aqui, ó, vai cá, vai lá, pega olha aqui, tá fugindo e tal. Maicon, líder de elenco, tá? Boa contratação do Atlético, boa partida do Maicon. Gostei mesmo da partida do Maicon. Para vocês terem uma ideia, o Maicon ele teve um passe errado no jogo. Ele tentou 12 passes no campo defensivo e 25 no campo ofensivo. No campo defensivo ele acertou todos, no campo ofensivo, ou seja, passes progressivos, passe no campo adversário, passe focando em criação, ele só errou um. Em 25 ele acertou 24. Ele tentou 4 lançamentos na partida, ele acertou 3, 75% de aproveitamento. Teve 3 ou 4 roubadas de bola. Então ele teve um jogo muito bom com bola e um jogo muito bom sem bola também. Matheus Pereira disse que quando ele chegou em casa, né? O jogador chega ali e tudo, tira os negócios do bolso. O Michael acabou contando a piada antes, né? Foda. O Michael chegou em casa e disse que tirou a carteira, a chave do carro, não sei o quê. E o Matheus Pereira, né? Que também ficou ali no bolso do Michael. Então, assim, uma bela contratação do Michael. Bela contratação do Atlético. O Maicon, um jogador, vai ser importante para o Atlético, tá? Não tô me empolgando aqui assim para falar, não, tal, não sei o que, não, mas é um cara que ele mostrou que ele vai ter potencial no Atlético. Não é um cara de um joguinho, dá para você ver que o cara ele tem uma noção de bola, entendeu? Dá para você ver, né? E o Sampaoli deixou muito claro que ele foi um pedido dele, o Maicon, né? Ainda veio sem custo. Então, assim, uma boa contratação do Atlético. Gostei muito da partida do Maicon, tá? Achei bem interessante mesmo. Vitor Hugo, meia, bom jogador. Bom jogador. No primeiro jogo, ele estreou jogando mais pelo lado direito, com o pé trocado. Ele é canhoto, certo? Então, ele estreou pelo lado direito, abrindo mais o jogo, buscando a jogada mais em diagonal. Dessa vez, mostra versatilidade, jogou mais pelo lado esquerdo, como um volante, às vezes como um meia. Teve uma chance de fazer um gol que ele corta de esquerda e chuta de direita. Então, o jogo tem força física, tem intensidade, tem vontade de jogar futebol e tem jeito. O cara sabe, tem toque, tem condução, tem posicionamento, tem estatura. Bom jogador o Vitor Hugo. Bom jogador, tá? Gostei da partida dele. Uma boa contratação do Atlético até aqui, tá? Lá na frente, Dudu. Dudu é assim, chovendo molhado. E o importante
É que ele veste a 92, hein? O importante é isso. Que partidaça do Dudu, bicho. Lembrou nos tempos ali de Marques, lembrou dos tempos ali até do Bernardo em 2013, aquelas jogadas de ponta esquerda. Matheus B mandou R$ 4. O Galo jogou muita bola ontem, o Renan Lodi é muito bola, não nos dá saudade nenhuma do Arana e o Júnior Alonso tem que sumir o quanto antes, já não dá mais. É, Acredito que com o primeiro volante que chega essa semana iremos brigar pelas cabeças. também acredito, tá? Então, assim, o Dudu, cara, obrigado, viu, Matheus? E manda seu live pix aqui, galera. Pode mandar o live pix aqui, que ele chega na hora aqui e já entra na live, tá? E vai se inscrevendo no canal do Jebs aqui. Você que chegou do meu amigo Breno Galante, você tá falando, uai, que canal é esse aí, Jebs? Eu criei um novo canal, tá? Porque o Bica Galo tá com problema de monetização. O YouTube não tá me pagando pelo Bica Galo, então eu criei um novo canal para tentar monetizar. Então você que veio do Breno Galante, que tá inscrito aqui no Bica Galo, se inscreve também aqui no canal do Jebs. Já tem aí com a gente 800 pessoas nos dois canais, 340 em uma, 460 no outro. Então, todo mundo que tá assistindo aí, tamo junto, tá? Ô Wesley, vou deixar aqui, deixa copiado aí para mim. Ô mãe, manda o link do Live Pix aí, por favor, pro pessoal mandar aqui. É porque o link só tem como eu fixar um link, é o fixeu do canal, tá? Mas o link do Live Pix eu vou deixar aí também. Minha mãe vai mandar pra gente de novo aí o link do Live Pix, tá? Bom, então seguindo aqui o Dudu, jogador de futebol, pratica o esporte, lembrou uns bons tempos de ponta esquerda do Galo. Jogador imprevisível, você não sabe se ele dribla para dentro, se ele dribla para fora. O jogador que fala que qualquer jogador podia apostar corrida com ele, que ele ganhava, tal de Fabrício Bruno aí, ficou na saudade pro Dudu. O Dudu bailou, deitou o cabelo em cima do Fabrício Bruno. Inclusive na jogada do lance do gol, o Dudu ele tem uma jogada de corpo que ele finge que ele vai para dentro, o Fabrício vai junto e ele vem para fora e cruza na linha de fundo para o Bernard chegar e fazer o gol como centroavante, né? Então o Dudu, se não foi o melhor em campo, um dos melhores em campo, na minha opinião foi o melhor em campo, tá? Eu gostei muito do Dudu, do Maicon, do Renan Lodge, do Bernard e do Hulk. Do Hulk, na verdade, pelo gol. Mas enfim, eu vou chegar lá. Então, sobre o Dudu, eu gostei muito da partida dele, um jogador muito inteligente, muito inteligente. Ele tem, assim, uma capacidade de leitura de jogo acima da média. Ele enxerga o jogo diferente. Ele enxerga a ultrapassagem do lado esquerdo, ele vê o cara passando no lado direito, ele enxerga se a melhor chance é ele chutar para o gol ou ele passar. Ele tem ótimas tomadas de decisão, né? E é um jogador primordial para o esquema do Sampaoli, diga-se de passagem, recuperou o Dudu. E ele veste a 92. Sempre bom lembrar, tá? Então, uma baita partida do Dudu. Baita partida. Inclusive, o lado de lá deve estar rasgando com a unha, pensando que eles têm aquele outro lá, né? O Wanderson, né? Deixaram o Wanderson lá, secretário de lateral, para ter e liberaram o Dudu para o Atlético. É um jogador que daqui a pouco vai virar ídolo aqui, porque ele vestiu a camisa, ele tá feliz jogando futebol no Atlético e ele está mostrando o resultado. Ele chega no clássico, ele vai para cima, entendeu? É um cara de jogo grande. Dudu, melhor em campo para mim. Bernard, uma partida de entrega importante, sofreu um pênalti claro, mas muito, muito claro. O Kaique Bruno, ele simplesmente ele para o corpo e ele abre o braço. Ele ocupa o espaço dele, mas ele trava a passagem do jogador. Aonde eu estava? Eu estava no Intersul, na Galocura. Então, do Intersul, lá do outro lado, me pareceu que o Bernard não tinha sido nada. Depois eu fui ver na internet e tudo mais, os amigos comentando, e eu vi que foi um pênalti muito claro, assintoso. Mas se o árbitro ele não tem o que eles chamam lá de ATP, que é a visão de frente para o lance, é o termo que eles usam na arbitragem, ele tem o raio do VAR. Aí o que o VAR faz? Ignora o lance. Cara, isso pode ser um lance interpretativo? E sim, é um lance interpretativo. Mas é óbvio que cabe uma revisão, cara. É óbvio que cabe uma revisão. É um problema muito sério a gente lidar com isso na arbitragem. É um árbitro que eu falei assim, gente, é de novo aquele David Oliveira Lacerda. É novamente esse juiz. Ele apitou 7 jogos do Atlético ano passado. Em todos os jogos ele teve erro. Em todos os jogos eu bati aqui. Em todos os jogos a gente criticou. E aí ele vem e apita o clássico e erra de novo. Paulo Brax, diretoria do Atlético, eu sei que vocês me acompanham aqui. Pelo amor de Deus, velho, vai atrás do pessoal da CBF aí. Dá um jeito aí.
Não adianta um cara desse ficar apitando o jogo do Galo, não, gente. Árbitro fraco. Fraco. E não é só ele, não. A bandeirinha também, que eu esqueci o nome, fraca também. Fraca. Ela podia ter levantado a bandeira, foi na frente dela o lance. O bandeirinha ele não tá ali só para apitar impedimento, não. Ele tá ali também para poder auxiliar o árbitro nas tomadas de decisão quando o árbitro tá mais longe. E ele não marcou, e ela não marcou, e o VAR também não marcou. O VAR tem 1 milhão de telas lá na frente dele para não marcar o pênalti, cara. Um pênalti claro, explícito, cristalino, porém interpretativo, tá? Então, poderia ter tido uma decisão mais justa dentro do campo, né? Um árbitro fraco, muito, muito, muito fraco. Para mim não apita mais jogo do Atlético, entendeu? O Wesley tá falando aqui, quarta-feira se bobear ele de novo, eu não duvido não, mano. Esse cara, ele apita todos os jogos do Atlético, ou é ele ou aquele outro, aquele cabeçudo, Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. São os dois. E tem mais um também que eu tava esquecendo. Não sei se é o Klein. Eu esqueci quem que é, mas tem três árbitros que ano passado apitaram 18 jogos do Atlético. 18 jogos. Foi tipo assim, 7 jogos do Davi, 6 jogos do Alex Gomes Stefano. Vocês vão lembrar aí, depois vocês me lembrem aí quem que foi o outro juiz. Eu esqueci o nome do sujeito agora. Cabeça, o nome aqui tá na minha cabeça aqui, mas eu esqueci. Entendeu? Então, assim, é... tem um outro cara que foi isso também. Entendeu? Então, assim, eu fiquei com uma outra sensação muito boa. E precisamos falar de mais uma pessoa. Hulk. Daqui a pouco eu vou falar do banco de reservas, tá? Hulk. O Hulk é o seguinte, pessoal. Ele fez uma partida ok para ruim, na minha opinião. De quem estava lá, eu não vi o jogo depois ainda, né? Eu costumo assistir o jogo depois, mas eu não vi o jogo depois ainda. Vi os melhores momentos e vi o que eu vi lá na hora e, naturalmente, também absorvi algumas opiniões de pessoas que eu considero relevantes, não só do meio esportivo, mas também grupos de WhatsApp, família e tal. E eu percebi que o Hulk ele tá num ritmo um pouco diferente do que o ritmo do time em geral do Sampaoli. Agora, Hulk é Hulk, velho. Entendeu? Ele só precisava de uma bola. Ele só precisava de receber uma bola com 1 metro de espaço. Em 1 metro de espaço, ele mandou o Jonathan Jesus. Então, assim, o Hulk não fez uma partida boa, né? Acho que ele teve alguns lances interessantes, ele teve 2 passes decisivos na partida, mas ele precisou de 1 metro de espaço para mandar aquele Jonathan Jesus lá, que para mim é fraquíssimo. Eles falam que ele vale 15 milhões de euros, né? 15 milhões de euros. E o Jonathan Jesus está até agora procurando ele lá. Cortou ele, deu um picote no Jonathan Jesus. Os mais antigos vão lembrar mais ou menos o cortinho do Paulinho no Cris em 2001, né, no clássico. E chutou de uma forma que só o Hulk sabe fazer. Como ele fez contra o Juventude em 2021, como ele fez contra o Avaí em 2021, como ele fez contra o São Paulo e vários outros gols que eu vou lembrar aqui do Hulk que ele fez desse jeito. Ele só vai, ele tá de frente pro gol, ele não precisa de posturar o corpo. Ele tem tanta técnica, tanta noção de jogo, que ele de frente, ele só vira o pé. E ele coloca a bola onde ele quer e tira do Cássio. Que, diga-se de passagem, fez uma grande partida o Cássio também. Se não é o Cássio, o Cruzeiro saía da Arena MRV com 4, 5 gols na costela lá. 4, 5 gols na costela. Então, beleza. Agora deixa eu voltar. Agora eu dei para o banco de reservas, tá? Igor Gomes, partida ok, cumpriu o que precisava de cumprir, entrou no lugar do Preciado, cumpriu ali, ocupou o meio-campo. Não achei uma partida ruim. Eu gosto do Igor Gomes, não acho que é um jogador ruim. Gustavo Scarpa entrou e quase fez 2 gols e ainda deu a assistência para o gol do Hulk. Claro que foi um gol ali de fora da área e tudo, mas conta como assistência. A chuteirinha tá lá marcada por Scarpa. Mais uma assistência para ele. E quase fez 2 gols de direita, se não é o Cássio. Em 2 defesas espetaculares, o Scarpa tinha feito mais um gol. 2. Alexander entrou bem também, fez o que precisava de fazer, não tem um grande destaque para falar dele aqui, né? Não vou ficar entrando na questão extra-campo. A gente confirmou a informação do Igor Tepe, que teve essas situações aí de balada e tudo mais, mas eu tô aqui para apoiar o jogador também, saber e falar que eu confio no futebol dele. Confio no futebol do Alexander. Acho que é um jogador importante, acho que é um jogador diferenciado, e se ele tiver focado, ele vai ser até titular desse time. E vai dar uma briga boa aí, viu? Coelho, entra e você não sente falta do Dudu.
tem a mesma dinâmica, tem até mais velocidade, tem o mesmo tipo de drible. Às vezes ele erra um pouquinho na tomada de decisão, mas tem uma intensidade até maior que o Dudu. Então, Coelho e Dudu ali tá no mesmo nível. Muito, muito bem, muito bom a entrada do Coelho. Muito boa. Renier entrou e ocupou o que precisava de fazer. Ficou ali como um falso 9, né, tentando segurar um pouco a saída do Cruzeiro, ajudando na marcação, intensidade. Gostei do Renier também. Então, um detalhe que eu trouxe até ontem na Trinca de Ferro é o seguinte: olha só as alterações do Atlético. Entrou Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Alexander, Coelho e Renier. Tirando o Renier, e talvez o Gustavo Scarpa num pedaço do, do ano passado, são os jogadores que eram titulares do Atlético. Então, os jogadores que eram titulares do Atlético viraram ótimas opções de banco de reserva. Ótimas opções de banco, certo? Então, eu gostei muito de ver isso, né? E ainda tem o Minda que não estreou, ainda tem o Cassierra que não estreou, entendeu? Não, não tem nada de treinando mal, não. Ele tá, pelo que a gente entendeu, ele tá um pouco abaixo fisicamente, só daqui a pouco ele começa a jogar, tá bom? Tanto que gastaram plata nele, muita grana e o São Paulo ele pediu, tá? Não, assim, o Cleiton falou que o Coelho nunca que tá no mesmo nível do Dudu. Dudu tá anos luz à frente. Cara, mas eu não senti falta do Dudu quando o Coelho entrou, entendeu? Eu concordo que o Dudu é mais jogador, concordo mesmo. Mas eu acho que o Coelho ele tem uma intensidade boa, ele tem drible, ele tem vontade, ele tem pujança de atleticano, ele sente a torcida, sabe? Ele não é aquele cara morto ali que fica e tal, entendeu? Então eu gosto muito do Coelho, tem que valorizar o Coelho também, entendeu? Então se você tira o Dudu e coloca o Coelho, para mim é o mesma prateleira, tá? Mesma prateleira. Então é muito interessante a gente ver esse banco de reservas do Atlético.